Olá, eu cumprimento a você com a paz do Senhor Jesus e esta paz que eu desejo não só a você, mas a todos quantos puderem recebê-la, né? E hoje nós iremos aqui dar continuidade à nossa programação relacionada ao nosso assunto, que é doutrinas básicas. Naturalmente, sempre explicamos que quando se trata de doutrinas, trata-se de doutrinas da Bíblia, doutrinas bíblicas, né? E o fato de serem básicas é porque se trata de doutrinas que são muito conhecidas e são, assim, básicas no sentido de entendimento, de discussão do assunto. E nós sempre damos um tema ao nosso programa de hoje. Hoje o nosso programa vai ter outro tema que está relacionado ao seguinte, aliás, na forma de uma pergunta. A pergunta é a seguinte, do nosso tema: a igreja ainda é relevante na sociedade atual? Muito bem, nós vamos fazer 3 abordagens relacionadas a essa pergunta. E uma primeira, nós vamos abordar a respeito de como a igreja fortalece os laços sociais. Então vamos a este aspecto do nosso tema, né? É uma subdivisão do nosso tema. Então o tema é: a igreja ainda é relevante na sociedade atual? Vamos então analisar a igreja que fortalece os laços sociais. Muito bem. Diante de vários recursos que as pessoas normalmente encontram atualmente para satisfazerem suas aspirações espirituais, aí você faz a seguinte pergunta: a igreja ainda teria relevância na sociedade atual? Outro aspecto interessante, dentro do mesmo assunto: a igreja ainda contribui de alguma forma para a melhoria das relações entre as pessoas na sociedade atual? Então, diante desses questionamentos, de um aspecto de doutrina básica da Bíblia, que as pessoas discorrem normalmente, nós vamos ver o seguinte. Veja bem, uma primeira consideração quanto à relevância da igreja na sociedade, isso no caso da sociedade atual, é que a igreja fortalece sim os laços sociais. Por exemplo, nós vivemos uma sociedade muito individualista. As pessoas interagem com todo mundo, porém ficam sempre isoladas, cada uma isolada no cantinho da sua privacidade. Então, esse individualismo e isolamento provocam, naturalmente, a fragmentação da sociedade. Fica uma sociedade fragmentada. Se pudéssemos traçar um diagnóstico para a sociedade atual, nós poderíamos dizer que se trata de uma sociedade marcada por conexões rápidas, mas as relações entre as pessoas são bem superficiais. Vamos então examinar o que a palavra de Deus, a Bíblia, diz sobre isso, visto que ela, a Bíblia, é a nossa fonte mais fidedigna para responder a essas indagações. Então, no campo das relações sociais, nós temos na Bíblia vários exemplos de uma sociedade que pode oferecer formas assim harmônicas de relação entre as pessoas. Por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos. Neste livro, este livro é um livro que conta assim a história de como a igreja começou e a igreja como sociedade, como é que deu início à igreja na condição de uma sociedade. Já no início dessa história, contada no livro de Atos dos Apóstolos, segundo relata o capítulo 2, no verso 42, o escritor fala de uma sociedade que já contava com milhares de membros. Esses membros eram chamados de os primeiros cristãos. E falando sobre os fatores de unidade de uma sociedade, o escritor do livro de Atos, portanto, ele diz o seguinte, ele diz sobre essa sociedade: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, eles eram pessoas que, embora fossem descendentes de judeus, eles tinham vindo de sociedades as mais diversas e estavam todos ali em Jerusalém. O texto bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá no versículo 5, chega a dizer, inclusive, que as pessoas que formavam aquela primeira sociedade eram grupos oriundos de todas as nações debaixo do céu. Então a palavra todas as nações debaixo do céu está lá exatamente no versículo 5 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então, embora vivessem em sociedades diferentes, eles agora se achavam unidos por um forte laço fraternal. E para corroborar com isso,
O próprio apóstolo Paulo escreveu uma carta para a igreja em Roma, a carta chamada Carta aos Romanos. E no capítulo 12, versículo 10, interessante que o apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 10, ele vai dizer o seguinte, vai recomendar àquela igreja o seguinte, ele vai dizer assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Muito bem. Levemos em consideração que Roma era uma grande metrópole naqueles dias. E isto implica dizer que havia ali em Roma diferentes tipos de sociedades. Sabe-se, por exemplo, que havia a chamada classe da realeza e dos nobres, havia também a classe dos plebeus e dos escravos. Por sinal, Roma possuía uma sociedade que vivia no meio de uma verdadeira chaga social. Por quê? Porque para cada 3 cidadãos do Império Romano, um era escravo. Então, era uma sociedade que vivia um problema sério na questão social. Agora, os princípios que tornaram a igreja relevante naqueles dias são os mesmos princípios que também tornam a igreja relevante nos dias de hoje. É claro que se levarmos em consideração que existem igrejas que não se tornam relevantes para o contexto da sociedade atual, isso pode até existir. Todavia, o conceito bíblico genuíno de igreja, conforme herdado dos primeiros cristãos, é um conceito capaz de garantir uma relevância substancial para a sociedade atual. Portanto, a igreja então oferece o que a sociedade atual não consegue produzir. Por exemplo, relacionamentos comprometidos, relacionamentos duradouros e também espiritualmente orientados. A igreja não é um ajuntamento ocasional de pessoas, ao contrário, ela é um corpo vivo e nela cada membro é necessário, ou seja, faz parte da igreja e também ele é assistido pelos demais membros. E um detalhe, onde há isolamento, a igreja oferece pertencimento, comunhão, sentido e propósito de vida. Então, é realmente relevante a atuação da igreja nos dias atuais. Esperamos que com isso você tenha compreendido este assunto e que seja para a sua vida uma certeza de que a Igreja de Jesus Cristo ela é verdadeira e ela foi posta neste mundo para contribuir com tudo, no sentido material, espiritual, para todas as pessoas no mundo inteiro. Então, que Deus abençoe sua vida com a paz do Senhor Jesus.